A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a missionária Daiane. Nesse vídeo eu estarei respondendo algumas perguntas sobre jejum. E se você tem dúvidas sobre jejum ou como fazer um jejum, então ouça até o final para que você possa entender melhor. O jejum espiritual é um jejum que a gente fica um período de tempo sem se alimentar, consagrando a nossa vida diante de Deus. Mas lembre-se de uma coisa, o jejum, ele não muda Deus. O jejum não serve para mudar Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é para isso que o jejum serve, para matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Por quê? Porque jejum é sacrifício. Por exemplo, um jejum espiritual, para você ter mais eficácia no seu jejum espiritual, você tem que ficar sem uma das refeições principais, ou o almoço ou a janta. Você precisa tirar uma dessas refeições principais para ser um jejum eficaz. Porque tem gente que diz assim, mas missionária, eu jantei, aí depois que eu jantei, eu abri o jejum. Aí no outro dia, antes do almoço, eu entreguei o jejum. Mas peraí, você jantou, passou a noite inteira dormindo, aí no outro dia você só pulou o café da manhã e antes do almoço você entregou o jejum? Irmãos, isso serve mais como uma consagração, porque jejum espiritual eficaz que funciona, você tem que ficar sem uma das refeições principais. Ou o almoço ou a janta. Você precisa tirar ou o almoço ou a janta para ser um jejum eficaz. Não adianta nada ser, eu não tomei café da manhã. Não, irmãos. O jejum é sacrifício, então sacrifique ou o almoço ou a janta. Ou os dois, se for um jejum de mais tempo. Por exemplo, você pode sim começar o seu jejum às 18 horas e entregar no outro dia às 18 horas. Ou seja, deu 24 horas. Ou entregar um pouquinho antes, mas lembre-se, você precisa sacrificar uma das duas refeições principais, ou o almoço ou a janta. Mas vamos lá, vamos responder algumas perguntas. Quem toma remédio todos os dias pode fazer jejuns prolongados? O meu conselho para você é: faça jejuns mais curtos. Faça jejuns mais curtos. Não quero fazer um jejum de 20, 30 dias, porque você precisa tomar esse remédio. Então, faça jejuns curtos. Faça um dia de jejum, aí depois faça outro dia de jejum. Todos os dias você pode jejuar, mas jejuns mais curtos, que não atrapalhe o momento de você tomar o remédio. Por exemplo, se você toma o remédio cedo, você acorda bem cedo, toma o remédio e depois você abre o jejum e fica até de noite, ou até no outro dia, até o horário de tomar o remédio novamente. Ou seja, faça jejuns curtos. Agora, fazer jejum prolongados de 20, 30, 50, 70 dias, aí já é mais complicado, não é aconselhável. Então, faça jejuns curtos. Amém? Outra pergunta: quem está grávida pode jejuar? Poder até pode, mas o meu conselho para você é: espere o período da gravidez passar para depois você começar a jejuar. E nesse período da gravidez, você ora mais. Aumente o tempo de oração e deixe para jejuar depois da gravidez. Outra pergunta: quando a mulher está naquele período de menstruação, ela pode jejuar? Sim, sim, ela pode jejuar. Do mesmo jeito que ela pode trabalhar, estudar, passear, ir no culto, você também pode jejuar. Isso não é pecado. Você pode sim jejuar quando a mulher está nesse período. Pode sim jejuar. Eu tenho recebido vários e-mails sobre essa pergunta, de irmãos e de irmãs, dizendo que o seu casamento está esfriando, outros dizem que o seu casamento está acabando. Por quê? Porque eles estão jejuando bastante e por muito tempo. Irmãos, entenda uma coisa, que o objetivo do jejum é fortalecer você espiritualmente e não que você perca o seu casamento. Deus não quer que você perca o seu casamento por causa do jejum. Então eu vou explicar melhor para que você possa entender. E essas são as perguntas que as pessoas me perguntam. Posso fazer um jejum prolongado de 20, 30, 40 dias quando o marido ou a mulher não é cristão? Poder, você pode, mas porém, você precisa ser sábio ou sábia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se você estiver fazendo jejum de 20 ou 30 dias, jejuando, por exemplo, de 12 a 18 horas, no momento que você estiver jejuando, no período que você estiver jejuando, você está em consagração para Deus. Então, você fica ali, sem ter contato com o seu
cônjuge. Mas depois que acaba esse período do jejum, por exemplo, se for um jejum de 12 horas, quando passar as 12 horas, irmãos, é vida normal. Você pode sim se achegar ao seu marido ou sua mulher. Isso não é pecado. Por quê? Porque lembre-se o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: não priveis um ao outro por muito tempo, para que o diabo não vos tente. Por quê? Porque nesse caso, o seu marido não é cristão, o seu cônjuge não é cristão. Então, seja uma pessoa sábia. E se você quiser também fazer um jejum de 3 dias, sem comer, sem beber, um jejum total, você precisa estar em concordância com seu cônjuge. O seu cônjuge tem que concordar, mesmo ele não sendo cristão ou ela não sendo cristão, ela tem que concordar com você para o jejum ser válido diante de Deus. Então, você faça. E durante os 3 dias, sem comer, sem beber, se você estiver jejuando, você não pode ter contato físico. Por quê? Porque você está consagrando a sua vida diante de Deus. Agora, para jejuns prolongados, isso serve para os dois casos, de cristãos, dos dois cristãos, ou de um cristão e o outro não cristão. No momento que você estiver jejuando, no período de jejum, por exemplo, se for de 15 horas, 20 horas, você está ali em consagração para Deus. Mas quando terminar este período, você pode sim ter intimidade com seu cônjuge. Isso não é pecado. Mas, porém, na hora que você estiver jejuando, não. Quando acabar o jejum, é vida normal. Por exemplo, se você for jejuar durante 20, 40, 70 dias, todos os dias você jejua 15 horas por dia, 18 horas por dia. Nesse período de 18 horas, você está em consagração. Mas acabou o período de 18 horas, é vida normal. E você pode fazer isso durante os 70 dias de jejum, dos jejuns prolongados. Amém, irmãos? Eu estou explicando bem para que você entenda. E seja um homem ou uma mulher sábia, para que o diabo não venha destruir o seu casamento. Porque ter intimidade fora do período do jejum não é pecado, não. O pecado é você não vigiar e ficar se apartando por muito tempo, por muitos dias do seu cônjuge, sem consentimento dele. E isso faz o quê? Isso dá brecha para o diabo agir no seu casamento. Ah, e você diz, ah, mas Deus cuida. É, Deus cuida, só que ele pediu para você vigiar. Então, vigie. Seja um homem e uma mulher sábia. Ah, mas missionária, fulano disse que se eu estiver fazendo um jejum de 20, 30, 40 dias, eu não posso me achegar ao meu cônjuge. Irmãos, isso não tem base bíblica. Mas vamos lá. Observe uma coisa. Essa pessoa que está falando sobre isso, ela é casada? Porque se ela for solteira, como que ela quer dar conselhos sobre casamentos? Segundo, observe. Se essa pessoa é casada, ela é casada? E como anda o casamento dela? Para ela ficar falando esse tipo de coisa que não tem base bíblica nenhuma. Se você fica muito tempo sem o seu cônjuge, você vai dar brecha para o diabo agir e destruir o seu casamento. Então vigie, porque a Bíblia diz: não apartei-vos uns aos outros por muito tempo. Não fique longe do seu cônjuge por muito tempo, para que o diabo não vos tente. Porque para o jejum ser válido, os dois têm que estar em concordância. Agora você fica privando o seu marido, ele não aceita, você fica privando, isso também não agrada a Deus. Tem que estar em mútuo consentimento. Então, jejue menos e ore mais. Se o caso foi esse, sabe? Ah, meu marido não aceita, meu marido não entende. Então, ore mais em vez de jejuar. Esse é o meu conselho para você. Cuidado com tudo que você ouve na internet. Quando uma pessoa for dar algum conselho sobre casamento, veja como está o casamento dessa pessoa. Para depois, então, você ver também se tem base bíblica no que a pessoa está falando. Mas observe, seja uma pessoa sábia, seja um homem ou mulher sábia. Amém? E isso que eu estou falando aqui são para as pessoas casadas. Agora, se você é solteiro, irmão, você pode jejuar à vontade, tá? Aproveita para jejuar. Se você é solteiro ou solteira, aproveita para jejuar bastante. Amém? Outra pergunta. Como começar um jejum? Irmãos, todos os jejuns que você for começar, você sempre começa com uma oração e termina com uma oração. E nesse período que você estiver jejuando, ore, cante louvores, fale com Deus. Você também pode ouvir pregações. Evite ficar assistindo coisas que não edificam. Evite ficar assistindo vídeos aleatórios na internet. Ou fazendo coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque você está consagrando, você está jejuando. Então, evite fazer esse tipo de coisa. E fica ali só focado em Deus, orando, conversando com Deus, falando com Deus. Amém? Outra pergunta. Como fazer propósito de jejum? Primeiro, você tem que saber qual é o motivo que está te levando a jejuar. Qual é o propósito desse jejum?
É um propósito de libertação, libertação familiar, libertação de vícios? É um jejum de intercessão? É um jejum para crescimento espiritual? E por aí vai. Você precisa saber qual é o propósito do jejum. Ah, é um jejum para crescimento espiritual. Então, antes de começar o jejum, você fala isso para Deus em oração. Fala, Deus, eu estou fazendo esse jejum por esse propósito de crescimento espiritual. É um exemplo. E eu vou fazer esse jejum durante, aí você fala, por exemplo, 21 dias. Eu estarei jejuando durante 21 dias, jejuando, por exemplo, 18 horas por dia durante 21 dias. Então, quando você for começar o jejum, você fala isso para Deus, que esse é o propósito do seu jejum. Está jejuando para crescimento espiritual por tanto tempo e por tantos dias. Aí você faz e faz até o final. E quando você terminar, você faz novamente essa oração e diz: Deus, eu agradeço porque eu fiz o propósito de jejum. Amém? E lembrando também que no período que você estiver jejuando, você precisa orar. Nos períodos de jejum, você deve tirar um tempo também para oração. Não adianta só ficar sem comer e dizer, ah, eu estou jejuando, eu estou ficando sem comer. Não. Jejum eficaz é um jejum feito com oração, a base de oração. Você precisa jejuar, mas você também precisa orar. É jejum e oração junto. E saiba que quando você coloca no seu coração, todas as vezes que você vai colocar no seu coração, jejuar e orar e buscar mais a Deus, você pode ter certeza de uma coisa também, que o inimigo, ele vai tentar de tudo para atrapalhar. E muitas das vezes ele vai jogar setas na sua mente, dizendo assim, olha, não adianta, não adianta jejuar, nada vai mudar. Não adianta, você não vai alcançar aquilo que você está buscando. Não adianta jejuar, isso é tudo em vão, desista logo. Não precisa de tudo isso, não, para agradar a Deus. Não precisa fazer tudo isso. Ou ele vai jogar uma seta dizendo: quebra logo o jejum, quebra só hoje, amanhã você continua. Então, quando você for jejuar, tenha isso em mente, que o diabo vai te jogar muitas setas na sua mente, fazendo você desanimar, você quebrar o jejum, ou você parar com o jejum. Então, seja uma pessoa persistente, vai até o fim, começou, termina. E isso, irmãos, é todas as vezes. Todas as vezes que você for jejuar, saiba que o inimigo vai tentar fazer você parar de jejuar, quebrar o jejum. Foi assim com Jesus. Quando Jesus estava jejuando 40 dias no deserto, o diabo veio para tentar ele, fazer ele parar, para fazer ele desistir do jejum, quebrar o jejum. Então, tem isso em mente. Começou a jejuar e orar, o inimigo vai fazer de tudo para que você não vá até o final. Então, persevere e não desista. E saiba, tudo que a gente faz diante de Deus, tudo que a gente faz para Deus, nada é em vão. Em tudo há uma recompensa. Então, tudo que você fizer para Deus, saiba, tem uma recompensa. Nada é em vão. Então, persista e não desista. Aí você também pode me dizer, mas irmã, eu fiz um propósito de jejum. Eu fiz, terminei e não vi resultado nenhum. Então, faça de novo, e faça de novo, e faça de novo, até você receber a sua vitória. Não desista. Se uma vez não deu certo, faça de novo, faça de novo. É assim, irmãos. Uma vez eu jejuei durante um ano, num propósito só. Porque tem gente que faz assim, faz um propósito de jejum sobre uma coisa. Ah, não deu certo? Aí já muda, pede outra coisa. Não, irmão, seja persistente. Faça até você receber. Recebeu? Aí começa outro propósito de jejum. Mas não desista. E, irmãos, eu já recebi muitas bênçãos através do jejum. E eu creio também que se você fizer também, você também receberá muitas bênçãos da parte de Deus. Apenas não desista, porque os vitoriosos são aqueles que não param e não desistam no meio do caminho. Os vitoriosos são aqueles que vão até o fim. Lembre-se o que Deus disse para Daniel. Deus disse para Daniel: Daniel, tu, porém, vai até o fim. E eu digo mesmo para você: vai até o fim, que você alcançará aquilo que você tem buscado diante de Deus. E tem outras perguntas sobre jejum, mas essas outras perguntas eu já respondi em outros vídeos aqui do canal. Então assista depois, mas essas foram as perguntas que eu mais recebi sobre o jejum e agora estão respondidas. Amém? Então, irmãos, fiquem todos com a paz do Senhor, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.